Olá, que bom ver você novamente agora em nossa aula sobre a igreja em Tiatira. São videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes que nós estamos abordando as 7 cartas do Apocalipse e já vimos a carta a Éfeso, a carta a Esmirna, a carta a Pérgamo e vamos ver agora carta à igreja em Tiatira. Sempre bom lembrar, e sempre estarei lembrando cada um dos meus alunos, que todos os comentários são baseados em meu entendimento do livro. Sou responsável por cada afirmação, por cada posição, por cada elemento e pensamento doutrinário. Nós vamos então, como nas outras cartas, observar o que está no texto e tirar lições práticas para as nossas vidas. Sempre tenho lembrado, não deixe de dedicar tempo à leitura do livro fora das aulas. E este é um trabalho dedicado a estudantes iniciantes. Este ensino é para aquelas pessoas que têm o desejo de aprender, mas que nunca tiveram a oportunidade de ler o livro todo ou conhecer mais profundamente o livro. Então eu começo este trabalho com uma síntese para atender aos estudantes principiantes. Muito bem, a grade de aulas do capítulo 2 que eu preparei, ela é composta das seguintes cartas. Na aula 1 que já vimos, a carta a Éfeso. Na aula 2 também, carta a Esmirna. Vimos também a aula 3, que é a carta a Pérgamo. E agora, na aula 4, nós estaremos estudando carta à igreja a Tiatira. Muito bem, vamos terminar o capítulo 2 com essa quarta aula sobre a carta a Tiatira, e é muito importante que estejamos atentos e focados para o que esta cidade ou o que esta carta tem para nos ensinar. Como sempre, tenho deixado um mapa da região da Ásia Menor para que você sempre tenha o conhecimento e da cidade que a gente vai estar estudando, como agora, na parte norte da cidade, a cidade de Tiatira, a carta aos irmãos em Tiatira. Muito bem, como nós estamos numa aula, embora não presencial, você pode estar em casa acompanhando também com a sua Bíblia. Se assim desejar, Apocalipse 2, de 18 a 28, quando nós vamos tomar conhecimento da carta que foi enviada a Tiatira pelo Senhor Jesus e João escreveu. Então vamos lá, caso você não esteja em casa e você está em algum outro lugar, no carro, você pode estar ouvindo com atenção também para ficar bem gravado o que nós vamos ler agora ao anjo da igreja em Tiatira. Muito bem. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que eles mesmos se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês.
Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi da autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 18 a 28. Muito bem. Depois dessa leitura, o que é que nós temos na carta de Tiatira que servirá de ensino para a gente de um modo sintético, de um modo global? Assim como em todas as cartas, a carta em Tiatira também tem um destinatário. A carta destinada ao mensageiro do corpo de Cristo em Tiatira, capítulo 2, verso 18a. O autor da carta, o Senhor Jesus, também se apresenta de um modo diferente das outras cartas. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. O pronunciamento do autor, ou seja, do Senhor Jesus, com respeito a esta igreja, ele diz em 2,19 o seguinte: conheço as suas obras e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Há uma repreensão também, uma grande repreensão, e importante repreensão. Diz em Apocalipse 2, 20 a 23 o seguinte: no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Capítulo 2, 20 a 23. Há uma exortação também do Senhor Jesus a estes irmãos, que ele diz o seguinte: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, a vocês digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Capítulo 2, verso 24 e 25. E também há um apelo, o Senhor Jesus quem faz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao corpo de Cristo. No caso aqui, em Tiatira, capítulo 2, verso 29. E por último temos a promessa. Como em toda a carta, a promessa à igreja em Tiatira está em capítulo 2, 26 a 28, que diz: àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Capítulo 2, 26 a 28. Muito bem, que lições práticas nós temos à igreja em Tiatira? Mais uma vez, a Bíblia diz em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes e através desta espada, que é a palavra de Deus, é que o Senhor trabalha no coração, na mente das pessoas. E é pela palavra que nós conhecemos a verdade de Deus. Deus não tolera outra verdade e outra lição. Deus não tolera ensinos
que ofendem sua palavra, sua cultura, sua ética, seu modelo, que muitas vezes, infelizmente, nós toleramos. E, terceira lição, a resposta de Deus contra ensinos equivocados sempre será, e é bom que a gente aprenda isso, através da sua palavra. Como certa vez ele tentado pelo diabo no deserto, ele usou a palavra de Deus respondendo, também está escrito. E é desta forma que Deus sempre age, manifestando seu poder e sua verdade em nossas vidas. Muito bem, assim como nas outras cartas, Tiatira também tem um questionário para você responder com carinho, revendo a aula que você teve, para que enviando para mim eu possa corrigir e responder qualquer dúvida com todo carinho para você. Primeira pergunta, como Jesus se apresenta na carta a Tiatira? Segunda, qual foi o elogio que Jesus fez ao corpo de Cristo em Tiatira? Terceira pergunta, houve alguma exortação na carta a Tiatira? Quarta, que recompensa há para estes irmãos que residem na cidade de Tiatira? E quinta pergunta, que promessa Jesus deixou para os nossos irmãos queridos em Tiatira? Muito bem, hein? Muito bem. Terminamos mais uma aula, mais uma videoaula de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes, agora com a carta à igreja em Tiatira, e assim terminamos o capítulo 2, a síntese do capítulo 2. Eu sou o professor Temístocles Santos, do canal Pense Nisso do YouTube, no site www.prtemistocles.com.br, aguardando você mais uma vez em nossa próxima aula. Até lá!